No Brasil, a maioria dos imóveis rurais com menos de 100 hectares é responsável pela maior parte da preservação ambiental. No entanto, quem mais preserva é justamente quem menos recebe incentivos fiscais para essa conservação. Um benefício que alcança aí mais de 6,3 milhões de pequenos produtores. O potencial de transformar a preservação em renda é enorme, mas falta regulamentação que trava aí o avanço. E para entender como destravar esse caminho, a gente recebe o advogado tributarista do agro, Fernando Melo de Carvalho. Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo e obrigado aqui pela participação. Bruno, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui no Agro Notícias para trazer esse tema tão importante aí para os produtores, porque, na verdade, acaba sendo uma fonte de renda a mais. Fernando, como é que a gente pode trazer assim essa explicação, né? O pequeno que mais preserva, mas é o que menos consegue retorno disso, né? O que esses travamentos, essa burocracia, que burocracia é essa que impede que, vamos dizer assim, que haja essa união, esse casamento aí para que o pequeno possa ter esse incentivo? Ótimo, Bruno. Na verdade, a gente tem a instituição, por uma lei de 2021, dos pagamentos por serviços ambientais, que nada mais são do que a remuneração pela conservação do imóvel. E aí, seja conservação de florestas ou a revisão das pastagens degradadas, né? Isso, teoricamente, serviria para que o produtor rural que conserve o seu imóvel tenha um benefício econômico. Ou seja, quanto mais ele preserva, mais ele tem retorno via pagamento de serviços ambientais. O grande problema que a gente vê, e apesar disso já está há algum tempo e a gente já tem algumas questões que estão sendo feitas via pagamento de serviços ambientais, o PSA, principalmente os créditos de carbono são os mais conhecidos, é que o governo federal se ausenta em fazer uma regulamentação importante, que é a instituição do Cadastro Nacional. Com isso, os produtores não vão poder obter um benefício fiscal específico que consta em lei para poder receber esse valor maior. Dentro dessa perspectiva, a gente tem um caso lá de uma fazenda em Minas Gerais, né, que é uma exceção ou ele demonstra aí um enorme potencial de pagamento por serviços ambientais para os mais de 6 milhões de pequenos produtores? O que essa fazenda traz de exemplo? Isso, nós temos um case muito importante que a gente tem acompanhado, que é a Fazenda Copaíba. Ela fica em Pouso Alegre de Minas e a maior parte da área, na verdade, ela é utilizada para plantio de soja, o que é comum nessas propriedades rurais. Mas nas áreas que eram imprestáveis para o plantio de soja ou desenvolvimento da pecuária, o dono da fazenda, que se chama Fábio, que inclusive é uma pessoa de uma visão muito à frente dos seus negócios, ele passou então a fazer o replantio de mudas. Ou seja, ele faz a conservação do meio ambiente através do plantio de mudas, lá foram mais de 12 mil mudas plantadas, e faz a venda da conservação. Um exemplo prático e direto, a própria Fazenda Copaíba já firmou alguns contratos, principalmente com empresas ou inclusive com o próprio poder público, que precisam fazer uma compensação ambiental e eles fazem via pagamento da Copaíba. Eles pagam um valor, a Copaíba recebe e com esse valor a Copaíba faz a manutenção daquelas mudas e a manutenção do meio ambiente. Isso poderia ser um modelo amplamente replicado para diversos produtores rurais, principalmente aqueles pequenos e médios. Isso traria com certeza um ganho superior aos produtores, principalmente visando as áreas imprestáveis. A gente tem aí o Cadastro Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, né? É importante estar nesse cadastro. O que exatamente, né, esse cadastro faria para destravar os contratos entre o PSA e as propriedades? A legislação específica do PSA ela faz duas previsões legais. Na verdade, ela faz uma indicação clara de um benefício fiscal, que seria uma isenção tanto para imposto de renda, PIS, COFINS e impostos reflexos para as empresas que desenvolvem o PSA, mas tem uma condicionante. Para os casos em que os contratos são prestados com o serviço público, ou seja, prefeituras, estados, entre outros, você já pode usar esse benefício de imediato. Mas esse tipo de contrato é muito, muito incomum no mercado. Ou seja, você só consegue fazer nos contratos firmados com o serviço público e se aproveitar desse benefício fiscal em alguns casos específicos que são poucos.
Para os contratos firmados entre particulares, que poderia ser firmado entre empresas e pessoas físicas que precisam fazer essa compensação, depende da instituição do Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional nada mais seria, se tivesse sido instituído, do que um local onde você poderia constar todos os meios de pagamento do PSA. Ocorre que, a partir do momento que o governo federal não institui esse cadastro, os produtores deixam, muitas vezes, de buscar esse tipo de serviço por um desinteresse. Se eles tivessem um benefício de receber um valor maior pela isenção fiscal, com certeza eles poderiam utilizar isso como uma forma de renda adicional. O produtor rural aí é o primeiro a ter, claro, o interesse em preservar, né? Mas ele precisa de segurança jurídica, né? Que é um incentivo aí. O que falta, então, para que haja esse arcabouço legal que una, de fato, a produtividade com a preservação, a geração de renda no campo? O que precisa regulamentar ainda? O que falta para que isso, de fato, seja efetivo e o produtor, então, preservando, possa receber e todo mundo, então, está dentro da lei com segurança jurídica? O que falta é justamente o governo federal instituir esse cadastro nacional. Agora, com a COP que a gente teve recentemente, tinha-se uma expectativa muito grande que isso fosse regulamentado, em função de aproveitar o momento, o evento, que foi um evento muito importante para o Brasil, mas o que ainda não aconteceu. A partir do momento que o governo federal deixa de instituir esse cadastro, né, deixa de colocar ele em prática, na verdade, a gente passa a não poder usar do benefício fiscal. Então, o que seria de suma importância seria, de fato, a instituição do cadastro para que não só contratos com os entes públicos, como os contratos entre particulares pudessem gozar desse benefício fiscal previsto em lei. Muito bem, Fernando. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Agronotícias primeira edição. Até a próxima. Um bom dia para você. Muito obrigado, Bruno. Até a próxima.